Boa noite! Vamos começar? Pessoal, vamos lá. Hoje nossa última aula teórica com um conceitinho prático. Então, para a gente finalizar o conceito da geometria descritiva, hoje a gente vai pegar a relação da planificação e vamos transformar num objeto tridimensional. Né? Na aula passada a gente fez o inverso, a gente tinha um objeto tridimensional e transformamos em planificação, e hoje a gente vai fazer o movimento inverso, né? E aí nisso a gente vai entender como a geometria descritiva nos auxilia na interpretação volumétrica, na interpretação dos conceitos, e isso nos ajuda como arquiteto a interpretar os espaços, né? Então vamos começar então de acordo com as orientações da aula de hoje. Qual é o foco? Entender a partir das projeções ortogonais e nós vamos então, a partir delas, né, nós vamos desenhar a perspectiva isométrica. Para isso, nós vamos trazer conceito, né? O conceito que é o que é a perspectiva. Então, perspectiva, a gente já falou um pouquinho disso na aula passada, né? Então, vamos continuar um pouquinho, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no tema perspectiva, porque a aula passada tinha a relação da perspectiva e da projeção ortogonal e a gente se aprofundou mais na relação de projeções. Hoje, a gente vai se aprofundar mais nas relações de perspectiva. Então, o que é a perspectiva? A perspectiva, então, ela é uma técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade de figuras e de objetos, né? Ela é uma obra delineada segundo técnicas, ela é um modo tridimensional de se representar e ela é meramente ilustrativa. Ah, mas eu não sei desenhar. Nossa, desenhar em perspectiva para mim é muito difícil. Por isso que perspectiva é técnica. Se você aprender a técnica, você desenha. Lógico que existem pessoas que têm o dom e aí fica muito mais fácil a interpretação da perspectiva, mas se você tiver a disciplina, você também aprende a desenhar. A perspectiva que a gente vai estudar e vai finalizar o conceito da geometria descritiva 1 é a perspectiva isométrica, por quê? Vocês vão ter a geometria descritiva 2, ela é a continuação de perspectiva e lá a gente vai andar por todos os âmbitos das perspectivas, né? Então a gente vai aprender a trabalhar todos os conceitos de perspectiva. Mas a gente vai falar um pouquinho das principais hoje para vocês já começarem já ficarem ansiosos do que vem por aí quando entrar a disciplina Geometria Descritiva 2 na grade de vocês. Bom, quais são os dois principais tipos de perspectivas que a gente usa na arquitetura? Tá bom? As mais usadas, a isométrica e a cônica, tá? Existem outras perspectivas ao longo da história que já foram usadas? Existem, mais uma que a gente pode inserir aí, que é a perspectiva cavaleira, né, a militar, mas ela não é usada mais. Então, acho que a gente precisa andar para frente. Vocês precisam conhecer, saber que ela existe, né? Então, existiu uma perspectiva chamada perspectiva militar? Existiu. Cavaleira? Existiu. Quando é que a gente vai se aprofundar nesse tipo de conceito e entender na disciplina Geometria Descritiva 2, que ela trata especificamente perspectivas, tá bom? Hoje a gente está finalizando, encerrando, a gente já deixa ali um passo para a próxima etapa dessa disciplina. Então, as mais usuais são essas duas e hoje a gente vai trabalhar bastante a perspectiva isométrica. Ambas, com essas duas que eu vou apresentar, ambas a gente pode representar ambientes e objetos, tá? E tanto ilustrar a parte exterior, né, tipo volumetria geral, quanto a parte de interiores. Então, a perspectiva isométrica, a gente já falou, vamos recapitular. Ela trabalha com eixos isométricos, né, a partir de eixos que formam ângulos de 120 graus, proporcionais entre si,
fazendo com que seja a perspectiva mais proporcional, a perspectiva que mais traz o objeto na sua realidade métrica, ok? Todos os eixos de comparação são iguais porque são da mesma medida, ou seja, mantém as mesmas relações de proporção, lado, altura e comprimento, tá? Usamos as medidas reais, de acordo com a escala, no eixo isométrico. Então, eu posso trabalhar a medida na escala 1:1, para 50, 1:100, de acordo com a escala no eixo. E nela também a gente encontra as linhas isométricas e não isométricas. E daí eu trouxe aqui um exemplo para você. O que são as linhas isométricas? São todas que trabalham dentro do eixo paralelo ao eixo principal isométrico. E quem é a denominada linha não isométrica? E ela existe dentro do desenho da isometria. São aquelas que não acompanham. Então, uma diagonal, por exemplo, um chanfro, por exemplo, né? É uma que eu posso ter um detalhe na minha peça, no meu desenho, no meu telhado, ela é uma linha não isométrica dentro, se eu estiver trabalhando com a perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica também, ela é uma das mais exatas para que a gente consiga fazer o desenho do círculo. Já na perspectiva cônica, a gente tem que ter uma mão, um traçado muito mais artístico para desenhar as superfícies curvas no desenho do que na isometria. Porque a isometria existe uma regra, né? Que aí eu até escrevi a regra e trouxe ela exemplificada aqui para vocês. Na geometria descritiva 2, a gente pratica isso daqui, tá? Então, o círculo na perspectiva isométrica, ele é construído a partir de linhas de simetria que divide o cubo no seu ponto médio. Então, olha aqui, linhas de simetria. Então, eu tenho aqui, ó, vamos imaginar o cubo. Então, eu vou ter linhas de simetria que vão dividir o cubo no seu ponto médio. Então, aqui, ó, em cada linha do cubo, eu vou ter um ponto médio, tá? Que vão sair diagonais, tá vendo? Então, eu peguei aqui a face superior do cubo, por exemplo. Eu tracei diagonais que se cruzaram nos pontos médios das faces desse cubo. E a gente faz isso em todos os lados, por exemplo. Definido assim, o que a gente chama de raio maior, que é esse que vai do vértice até o ponto médio, do vértice até o ponto médio, e o raio menor, que vai do encontro das diagonais até o ponto médio. São esses raios maior e raio menor que nos determinam, com o uso do compasso, o arco. Então, a partir do raio maior e o raio menor, eu uso 4 arcos que vai fazer a formação do círculo em perspectiva e um círculo exato, proporcional, de acordo com as medidas dadas do desenho. E aí eu posso trabalhar isso nas faces para treinar o desenho do círculo, ou se o meu desenho tiver uma superfície curva, eu vou usar a regra da diagramação aqui das diagonais, trabalhar o arco maior e menor e vou desenhar a parte circular de acordo com o que o objeto, o elemento, a configuração residencial me solicita, ok? O outro tipo de perspectiva que eu trouxe para apresentar para vocês é a perspectiva cônica. Ela é uma perspectiva mais clássica para a arquitetura, ela é uma perspectiva muito mais ilustrativa. A gente não trabalha com as medidas reais nos eixos, a gente trabalha com a medida real da planta e a gente puxa os traçados proporcionais apenas, né? Então, ela é um método de transmitir ao observador a aparência que as formas assumem de acordo com a distância do ponto de vista, então, do PV, a altura vista pelo observador, que a gente vai chamar que é a linha do horizonte, que esse observador está, e o direcionamento, que é o ponto de fuga, né? A sua posição, que é a linha de terra,
e a base, que é a linha de base. Então, isso aqui, na Geometria Descritiva 2, a gente se aprofunda bastante, são os termos que a gente vai usar bastante lá. Eu trouxe hoje mais para conhecimento de vocês, né? O ponto de fuga entra na perspectiva cônica e ele é inventado por um arquiteto que vocês vão estudar até em História da Arquitetura aí ao longo do curso de Arquitetura. Aparece um pouquinho aí em Urbanismo, né? O Filippo Brunelleschi. E é ele que é um arquiteto da arquitetura antiga, né? Que traz aí esse conceito, que define essa percepção visual aplicada à geometria e à matemática e que define aí essa perspectiva cônica. Então, assim, são as contribuições da história antiga, da arquitetura antiga, que até hoje prevalece aí, que é o que veio de Gaspar de Monge, de Brunelleschi, que vai trazendo para nós essa bagagem que até hoje a gente estuda. Então, esses são os conceitos. E como é que se desenha uma perspectiva cônica? Então, eu trouxe aqui. São técnicas, tá vendo? Então, a gente trabalha, então, a linha de base lá em cima, projeta a vista superior, ou seja, a planta baixa, eu posso pôr aqui, só o ambiente do quarto, se eu quiser. Então, no caso aqui, a gente pegou uma peça, porque é mais simples de começar a pensar. Pega a vista superior, joga lá num ângulo adequado, tudo isso se aprende. E a partir daí, a gente começa a puxar as linhas proporcionais dentro de uma regra, com ponto de fuga, com as linhas de chamada, e o desenho sai em perspectiva proporcional lá embaixo, na linha de terra, com a linha do horizonte, com ponto de fuga, todos aqueles elementos apresentados no slide anterior, né? Então, eu não sei desenhar em perspectiva, não tem problema. A técnica ensina, a prática aperfeiçoa e a disciplina faz com que vocês aprendam, né? Quanto mais fizer, mais vocês vão aprender a desenhar em perspectiva. Aí, a perspectiva também cônica nos permite fazer os desenhos de interiores, né? Existe a técnica, que pode ser com um ponto de fuga ou com 2 pontos de fuga. Com um ponto de fuga tem uma técnica mais simples, que eu também ensino para vocês, e com 2 pontos de fuga a gente usa essa mesma técnica aqui. Põe a planta baixa do quarto, por exemplo, aqui e puxa a base do quarto aqui para baixo para poder desenhar essa planta baixa. E aí a gente consegue ter um desenho em perspectiva dessa forma aqui, com todos os elementos que eu quero apresentar com 2 pontos de fuga, tá? Então, a gente tem o costume de dizer que a perspectiva de interiores com um ponto de fuga a gente chama de perspectiva de interiores frontal, e a perspectiva de interiores com 2 pontos de fuga é a perspectiva de vinco, né? Que eu enxergo, o que eu enxergo é o canto da parede, né? E os elementos aqui de interiores do ambiente. Lembrando que na perspectiva geral, cônica, o observador, né, a linha do horizonte, ela pode estar o observador pode estar em cima de uma ponte observando a cidade de cima e eu enxergando todo um ambiente em perspectiva, né? Eu posso estar num helicóptero enxergando a cidade, eu posso estar no chão olhando para cima de um prédio. Então, o observador varia muito quando a perspectiva é de exterior. Estou observando o ambiente externo, essa linha do horizonte, a altura dela, ela é muito variável. Já na perspectiva de interiores, não. Porque na perspectiva de interiores, no máximo, eu vou estar dentro de um ambiente e a maior altura que eu vou enxergar é eu estando de pé, olhando dentro desse ambiente. Então, geralmente, a linha do horizonte vai estar sempre na altura do olhar, né, do homem, do observador, tá bom? E hoje, o nosso foco é perspectiva isométrica. Então, qual é o conceito da aula de hoje? É analisar uma projeção plana, analisar vistas, né? Vistas planas frontal, superior e lateral, e a partir dela imaginar como é que essa peça fica.
Então, aqui, vejam bem, eu estou apresentando para vocês a projeção ortogonal de uma peça, onde eu tenho a vista frontal com esse perfil, tá? Esse perfil que ele tem 10 de comprimento, ele tem um recorte, ele tem um detalhe ali com 4 centímetros. Quando eu faço o tombamento da vista e vou para a vista superior, eu percebo que ela é uma peça larga, com 7 centímetros de largura, né? E eu consigo enxergar esse detalhamento 4 aqui e esse outro restante. Então, no caso, se ela tem um total de 10 e aqui é 4, esse restante que sobra para mim aqui é 6, é como se fosse um degrau, vamos falar dessa forma. E quando eu rebato a minha vista lateral, o que eu percebo? Que eu tenho nessa diferença de degrau aqui, um lado com 3 e um lado com 2. Então, eu tenho esses elementos para analisar na vista frontal, na vista superior e na vista lateral esquerda. Então, essas são as projeções planas dadas para vocês hoje. Vamos, a partir delas, desenhar a perspectiva isométrica. Como é que vocês vão começar? Primeiro passo, vamos lembrar que a perspectiva isométrica, dado o que a gente falou na aula passada, a perspectiva isométrica, a gente sempre começa com uma linha horizontal, uma linha perpendicular vertical, né? E a gente trabalha dois ângulos de 30 graus para que a gente comece esse desenho de baixo para cima, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é exatamente isso. Então, eu trabalhei uma linha horizontal lá embaixo, posicionei o meu esquadro e agora, ó, para a isométrica, a gente trabalha com esquadro de 30, 90, 60. É esse esquadro agora, não é mais o esquadro de 45 graus, ok? Então, vocês vão pegar o esquadro de 30, 40, 90, 30, 90, 60 e é ele que nós vamos usar. Posiciona 90 graus aqui, perpendicular à reta horizontal, e nós vamos traçar, então, uma linha horizontal, uma linha na vertical, para que a gente comece... Nossa, fica bem embaçadinho esse, né? Para que a gente comece a nossa base da isométrica. Feito isso, a gente vai começar a trabalhar o ângulo de 30 graus para construir o nosso eixo isométrico, tá bom? Eu fiz aqui com o esquadro, ó, então eu posicionei aqui na base a minha régua, peguei o ângulo de 30 graus, o ângulo de 30 graus é o menor aqui, tá bom? É o que fica, é o menorzinho aqui do esquadro, é o que fica no comprimento maior aqui do esquadro. Então, traça 30 graus para um lado, vira o esquadro, traça 30 graus para o outro lado. Qual outra forma da gente traçar dois ângulos de 30 graus também para começar o nosso desenho isométrico? Usando o transferidor, né? Posiciona 90 graus e o zero aqui, marca 30 graus de um lado, marca 30 graus do outro, passa a régua. Também outra forma da gente desenhar o ângulo de 30 graus usando o auxílio do transferidor. Então, aqui a gente já começou a desenhar o nosso eixo isométrico. Então, desenhado o nosso eixo isométrico, eu coloquei aqui do lado a base da peça, né? Para que a gente... Ai, deixa eu tirar isso aqui para não ficar atrapalhando. Eu coloquei aqui a base das projeções para a gente ir seguindo as medidas, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é pensar que essa peça ela está inserida num grande sólido, tá bom? Vamos pensar a volumetria maior dessa peça aqui. O que eu sei da volumetria maior dessa peça aqui? Eu sei que ela tem largura versus comprimento versus altura, né? Qual é a largura dessa peça? A largura dessa peça é aqui. Largura versus comprimento versus altura. Então, eu sei que a largura é 7, que o comprimento da peça é 10 e que a altura é 5.
Então, a gente vai marcar aqui no eixo isométrico, porque lembra que a perspectiva isométrica é a única que nos permite a marcar a medida exata direto no eixo isométrico. Então, vocês vão pegar a régua e vão marcar aqui, ó, aqui é o ponto zero. Daqui para cá, vocês vão marcar 10, a gente vai trabalhar na escala 1 para 1. 10, vai marcar aqui para cima 5 e vai marcar daqui para cá 7. Então, nós estamos marcando as três dimensões principais da peça no eixo isométrico. Feito isso, nós vamos trabalhar as paralelas, as linhas isométricas. Nós vamos trabalhar as paralelas verticais ao eixo, tá? Então, lá onde a gente finalizou a distância 10, eu vou posicionar a minha régua na linha horizontal, coloco o meu esquadro perpendicular e vou traçar lá no 10, vou traçar a linha vertical de altura, vou correr o meu esquadro até aqui onde eu tenho a largura 7, também vou traçar a vertical da altura aqui, tá? Para que a gente possa começar a fechar esse sólido. Então, ó, tracei lá no ponto 10, eu tracei uma vertical perpendicular ao eixo da altura, e aqui no ponto 7 também tracei uma vertical perpendicular, né, à paralela da altura. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar o mesmo 5 centímetros que eu marquei no eixo principal de altura aqui no eixo, nós vamos marcar lá no final 5 e nós vamos marcar aqui 5. E aí, nós vamos ligar essas linhas que vão ser paralelas ao eixo de ângulo 30 graus aqui. Vocês podem nem marcar, vocês podem vir só com a régua paralela e fazer o traçado a partir desse ponto, mas como é mais fácil a gente marcar lá e ligar, né? Para a gente não precisar ficar trabalhando com a régua paralela. Então, vem aqui, marca 5, vai lá, marca 5, vem aqui 5 e vamos ligar esses três pontos para que a gente chegue nesse ponto aqui. E dessa forma, o que a gente já conseguiu fazer nesse desenho? Nós fechamos, então, nesse desenho isométrico da perspectiva, a gente já conseguiu fechar o plano frontal em perspectiva e já conseguimos fechar o plano lateral em perspectiva. Agora, falta fechar o plano superior para que a gente consiga representar o detalhamento das faces aqui e fechar o nosso desenho em perspectiva. Como é que eu vou fechar, então, agora o plano superior? O plano superior, quem vai nos auxiliar aqui para fechar as linhas do plano superior são as linhas do eixo do ângulo de 30 graus. Porque para fechar os planos frontal e lateral, eu usei o auxílio das linhas verticais, marcando aqui as alturas. As linhas dos eixos de 30 graus, elas saíram automaticamente sem precisar trabalhar com as paralelas. Mas agora, para fechar o plano superior, a gente vai precisar fazer o traçado das paralelas. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer o traçado das paralelas? Ó, eu posicionei, tá vendo? Bem na linha angular a régua, apoiei a minha base no meu esquadro e vou correr o meu esquadro aqui na régua verde, ó. Eu vou correr o meu esquadro até que eu chegue nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho mais essa régua, vou deixar ele bem retinho aqui, porque o ângulo aqui não é de 30 graus. Então, o ângulo aqui é de 30 graus. Então, se eu subir essa régua mais um pouquinho, eu vou conseguir chegar lá em cima. Olha só o que eu fiz, ó. Eu posicionei essa régua um pouquinho lá em cima e corri o ângulo de 30 graus até chegar naquele ponto final e tracei a paralela a essa daqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, ó. Posicionei a régua bem na minha linha horizontal aqui, porque eu não fiz desse jeito para criar o ângulo de 30 graus. Então, posicionei a base da minha régua, ó, e posicionei o ângulo de 30 graus aqui e vou correr
Vou trazendo esses quadros, né, na direção da esquerda, até encostar nesse ponto aqui e vou fechar a minha vista, lá, ó. E vou fechar a minha vista superior. Então, pessoal, ao final de todo o traçado, eu vou ter um grande sólido. E aí, veja bem, o que que eu achei aqui? Aqui eu já tenho o sólido da perspectiva, eu já tenho as maiores dimensões da minha peça. Eu sei que aqui eu tenho a maior largura, o maior comprimento e a maior altura que essa peça pode ter. Então, agora eu só preciso me atentar aos detalhes que essas projeções têm, posicionar o detalhamento aqui, fazer os traçados deles que eu vou achar a minha peça dentro desse espaço volumétrico aqui. Mas toda a minha peça, ela está compreendida dentro desse espaço volumétrico que eu acabei de desenhar em perspectiva nesse momento. Bora lá, então. Primeiro passo, nós vamos começar sempre pelo detalhamento da vista frontal, tá bom? Então, nós vamos olhar aqui na vista frontal e o que a gente percebe aqui, ó? A gente percebe que eu tenho uma base com 10 e lá em cima eu tenho um detalhe com 4 centímetros. Então, eu já tenho a minha base com 10, aí eu vou lá em cima e vou marcar 4 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou marcar 4 centímetros embaixo e vou fazer um traçadinho bem leve aqui para eu já começar a fazer esse detalhe da peça aqui. Mas eu sei que eu tenho esse recorte aqui na minha vista frontal também. Qual é essa altura que eu tenho que não está discriminada na minha vista frontal? Onde que essa altura, esse detalhamento está discriminado? Ah, está discriminado aqui na lateral. E está me mostrando que é 3 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, e não está demonstrando que é 3 centímetros junto com a lateral. Então, eu venho aqui no eixo, onde divide a medida com a lateral, e vou marcar aqui, ó, 3 aqui, 3 lá no final, e vou fazer um... Então, vejam que eu já desenhei o perfil da minha vista frontal aqui. Então, eu vou, já tá pronta a minha vista frontal aqui. Agora, eu vou desenhar as outras vistas nas faces de referente a cada plano aqui na perspectiva, para que eu possa finalizar o meu desenho. Então, aqui a gente fez o desenho da vista frontal, tá bom? De acordo do que está indicado na projeção plana ali da vista frontal. Agora, a gente vai focar na vista superior. Qual é o detalhamento que eu vejo aqui na vista superior? Só o detalhamento do 4 centímetros que está aqui e a largura de 7. A largura de 7 já foi fechada aqui. Então, eu vou lá na proporção, marco 4 centímetros e vou também traçar a linha aqui. Então, olha, o perfil da minha vista frontal já está desenhado aqui bem fraquinho. O perfil da minha vista superior já está desenhado aqui bem fraquinho. Isso eu estou desenhando as faces planas nos planos em perspectiva. Depois a gente vai acabar fechando e transformando isso numa perspectiva. Agora eu vou para detalhamento na vista lateral esquerda. Vamos lá. O que eu vejo aqui na minha lateral esquerda? Que eu tenho dividido a face em 3 e 2. Então, eu venho aqui, ó, 3, vou ligar com esse 3 aqui. Olha lá. Tá vendo? Então, até aqui, o que a gente fez? Até aqui a gente desenhou isoladamente cada detalhe ali, ó, tá? Isoladamente em cada plano de perspectiva, o que cada projeção nos orientou. Só que para a gente finalizar essa peça agora, a gente precisa começar a interpretar esses traçados que estão aqui na perspectiva para que a gente possa fechar essa peça, ok? Então, vamos interpretar? Vejam bem comigo aqui. Vocês concordam comigo que esse detalhe que eu tenho aqui na minha vista frontal,
ele é um detalhe que tem que ser reproduzido lá atrás também, para que a gente possa fazer é como se eu fosse tirar esse material, ele não existe nesse sólido. Como se eu tivesse que vir aqui com uma faca e arrancar essa parte da peça, para que eu tenha essa peça em perfil aqui em degrau. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso projetar essa linha que eu fiz aqui, eu preciso projetar lá naquele ponto e depois eu preciso projetar essa linha aqui também lá atrás. Então, eu preciso fazer esse detalhe que eu tenho aqui na vista frontal, eu preciso fazer o mesmo detalhe lá na vista posterior. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Lá naquele ponto lá da vista superior lá atrás, eu vou posicionar a régua na linha horizontal base aqui. Vou pegar o meu esquadro no ângulo de 90 graus, tá? Então, eu posiciono a régua aqui, ó, nessa linha base. Posiciono o meu esquadro e vou lá naquele ponto. E vou traçar uma linha vertical para baixo de qualquer medida, né? Para eu já fazer a paralela da vertical, porque aqui é tudo eixo paralelo. Eu vou traçar para baixo um tamanho que seja adequado, que caiba qual medida? A medida 2. Aí eu venho aqui com a minha régua, marco 2 centímetros ali, ok. E esses 2 centímetros que tá marcado aqui, eles já estão aqui, porque se eu já desenhei o 3, ele já tá proporcional aqui o 2. Então, eu vou ligar esse com esse. Então, o que eu precisava detalhar lá na vista posterior, eu já estou detalhando. Depois, eu vou ligar esse mesmo 2 com o 2 aqui da frente. E aí, eu vou realmente chegar no detalhamento da peça que a gente precisava. E aí, o que não interessa para a gente vai apagar. Então, a nossa perspectiva está pronta. A partir da análise das projeções, a gente desenhou as dimensões maiores da peça, foi desenhando cada detalhamento de cada face e depois a gente foi aprimorando as relações proporcionais de cada detalhe dessa perspectiva. E agora, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer o reforço daquilo que é o objeto que está sendo solicitado ali nas projeções planas. Que ali o que eu tenho? Eu tenho uma peça em formato, por exemplo, aqui, vamos dizer que é um L invertido, né? Eu tenho uma peça aqui em formato de um degrau e é ele que eu vou destacar aqui. Venho, então, destaco, apago as linhas que não me interessam. Quem quiser deixar as linhas mais fraquinhas também podem, tá bom? Mas as vistas planas, né, as projeções ortogonais dadas representam o desenho dessa perspectiva. Então, essa é a relação que, quando a gente começa a estudar geometria descritiva, é essa relação que a geometria descritiva quer desenvolver em nós. A capacidade de observar a representação plana de qualquer objeto e já imaginá-lo ele em perspectiva. E se eu não conseguir imaginar, eu saber de que forma eu consigo projetá-lo no plano para interpretar esse objeto tridimensional. Pessoal, então... Opa, eu voltei. Eu copiei demais aqui. Esse aqui não existe, foi a mais esse slide, tá bom? Cancela, esse aqui cancela, repetiu. Então, o que eu quero que vocês façam? Passem esse conteúdo no caderno e o exercicinho para a aula de hoje é treinar, olhar refazer o que eu acabei de explicar para vocês. A partir dessa projeção, vocês vão desenhar a perspectiva isométrica na escala 1:1, usando aí o traçado preciso com o auxílio de régua e esquadro, tá bom? Aqui eu repeti o cronograma para vocês. A aula que vem, pelo menos vou tentar reinstalar o Teams normal no meu computador, que se eu não conseguir pelo AVA, pelo menos pelo Teams eu vou conseguir,
para que eu possa explicar a prova para vocês, mostrar direitinho, tá? Tudo para vocês, mas vamos torcer para que dê tudo certo, tá bom? E então tá tudo aqui explicadinho para vocês novamente. Aqui como é que a nota de vocês está sendo composta. E aí lembrar de passar, deixar tudo no caderno. Semana que vem eu vou explicar como é que o caderno vai valer nota para vocês, tá bom, gente? Pessoal, então bora passar tudo isso no caderno de vocês, fazer a atividade dada da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, boa sorte. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Beijão, gente. Até a próxima aula.